A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Temos ouvido muito isso porque tem sido a realidade aqui. Nós temos nos entregado ao louvor, à adoração e temos sido fortalecidos dessa forma. Não existe outra forma em que temos sido fortalecidos, em que temos sido capacitados, senão somente por louvar a Deus e agradar a Deus. E hoje iremos falar daquilo que recebemos por causa disso. A palavra declara que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, nós percebemos que, ao olho do homem, liberdade é um fruto da lei. É uma beneficência da lei. Amém? Estou certo? A liberdade é uma beneficência, é um dos benefícios da lei. Então, nós estamos a ver que onde Deus habita, ali também habita a lei dele é absoluta. Assim sendo, nós recebemos dessa liberdade, tal como todos os outros benefícios dessa lei. Esses benefícios seriam a sua santidade e também a sua justiça. Isso falando em espaço. Mas o espaço é um templo, é um lugar. E nós entendemos que o nosso corpo é também um templo. Assim, onde habitar o Espírito de Deus, ali também haverá liberdade. Haverá liberdade de Deus em nossos corpos, por causa do seu Espírito que habita em nós. Haverá santidade em nossos corpos, não por nossa causa, porque não é um fruto de nós, mas por causa do Espírito de Deus que está em nós. E, pela graça e misericórdia de Deus, haverá a justiça de Deus em nossos corpos. Amém? A santidade e santo provém da palavra separado. O separado, só por ser separado, torna-se puro. Porque não há mistura, não há corrupção. Amém? Nós somos chamados neste mundo a ser separados daquilo que é o mundo. Amém? Nós somos chamados a ser santos. E na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, nós somos chamados a levar uma vida de santificação. Nós temos ouvido, dito pelo nosso pastor Saló, um Espírito Santo num corpo santo. Mas hoje eu trago algo novo, que é um Espírito justo num corpo justo. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro 2, 24. É um corpo justo este que nós temos, por causa do Espírito justo que em nós habita. Amém? Palavra do Senhor. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Amém? Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz para que nós morrêssemos para os pecados e pudéssemos viver para a sua justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Amém? É ali que entra a justiça de Deus, é ali que nós somos chamados a viver essa justiça. Ao aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos aquilo que foi feito e que vem dele. Amém? Aquilo que vem dele é senão essa justiça. E a justiça é aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus também. A justiça é a separação do certo e errado, o bem e o mal. Nós não conseguimos ser justos por nossa própria força, nossa própria capacitação. Por quê? Porque tu, para dizeres que algo está certo,
tu tens que comparar. Tu, para dizeres que isto está errado, tu tens que saber o que é certo. Então, muitos dos conceitos do homem, quando ele tenta criar a lei humana, a lei da sociedade, estão errados. Por quê? Porque ele não conhece o conceito de perfeição. Amém? Para tu poder estar capacitado numa posição de dizer isto é errado, tu tens que ter o certo para comparar. Para tu perceberes que a minha mão está torta, tu tens que conhecer o que é uma mão direita. Amém? Então, que retidão, que justiça conhece o homem, senão a de Cristo? Que outra fonte de conhecimento e de sabedoria e verdade que conhecemos e dominamos nós, senão aquela que herdamos por Cristo? Amém? Deus nos capacitou através de seu Filho Jesus, para que nós vivêssemos para a sua justiça. Ele mata o pecado em nós, quando herdamos dele esse Espírito que nos torna justos. Romanos 5,19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós estamos a ver que nós herdamos este Espírito e herdamos essa capacitação de ser justo. Herdamos esse detalhe porque aceitamos a Cristo, e aceitando a Cristo, aceitamos aquilo que Cristo é. E assim passa a ser também nós. E a palavra de Deus diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aquilo que Cristo é, enquanto pessoa, enquanto homem, aquilo que Cristo foi, é aquilo que nós aceitamos e absorvemos quando recebemos o Espírito de Deus. Amém? Nós, da mesma forma, antes estávamos pagando pelos pecados alheios de gerações anteriores à nossa, mas sem nós precisarmos fazer alguma coisa. Hoje nós somos chamados a aceitar aquilo que Cristo fez para que nós sejamos livres desta culpa. Nós temos um inimigo em comum, que é Satanás, o acusador, o adversário. Mas tudo que Satanás faz em nossas vidas, que ele consegue fazer, é acusar. A única capacidade dele é acusar por intermédio da mentira, da falsidade. Somente a acusação de Satanás é terminada se existir a verdade. Ali, a partir deste momento em que em ti se afirma a verdade, Satanás perde o poder de acusar, porque eu não posso te chamar de feio se tu sabes que na verdade que tu és bonito. Eu não posso te chamar de falso se tu sabes na verdade que estás sendo honesto. Amém? Quando nós estamos afirmados naquilo que é certo, naquilo que é a verdade, todo o poder de acusação cai por terra. Amém? Nós fomos feitos justos por obediência daquilo que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós precisamos entender de que forma esta justiça se manifesta em nós. Amém? Gênesis 15, versículo 6. E eu passo a ler. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Nós ansiamos essa justiça, ansiamos essa capacitação porque nós queremos viver na santificação. E a santificação é se separar do certo e do errado, do bem e do mal. Mas para isso nós precisamos desse conceito. Para isso nós precisamos ser capacitados por esse Espírito em nós.
Aquele que recebeu justiça, que foi creditado a justiça para ele, Abraão, essa justiça lhe foi creditada por causa da sua crença, por causa da sua fé, por ter acreditado. A palavra diz que ele creu no Senhor. Acreditando no Senhor é aquilo que nós somos chamados a viver, somos chamados a aceitar Deus, somos chamados a ter fé em Deus. Para que quê? Para que Deus habite em nós, para que o Espírito dele coabite com o nosso. Amém? Então estamos a entender também que a justiça de Deus, a santidade de Deus, é um fruto da presença de Deus em nossa vida. É somente crendo em Deus que Deus pode estar dentro de nós. É somente crendo em Deus que Deus pode participar desta vida que nós temos. É somente crendo. Amém? Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Então, se nós entendermos a importância da justiça em nossas vidas, a justiça de Deus, se entendermos a importância e a necessidade de termos estas coisas, nós precisamos é de crer em Deus somente. Crendo em Deus, nós somos creditados com justiça, assim como aconteceu com nosso irmão Abraão. Romanos 1:17. E eu gosto muito de basear a palavra somente na Bíblia para que dê fundamento. Romanos 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Passo a ler. Porque no Evangelho, na palavra de Deus, é revelada, é manifestada, é mostrada a justiça de Deus. Uma justiça essa que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Se existe alguma coisa que permite que nós estejamos vivos, é Deus em nós. É somente Deus em nós. Então nós estamos a ver que a palavra nos está a dizer, se o justo viverá pela fé nós recebemos Deus em nossa vida. Amém? E no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, onde é que podemos encontrar a presença de Deus? Onde é que podemos encontrar a manifestação de Deus em nossas vidas? De volta ao Evangelho. Amém? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E de que forma poderemos viver esse Evangelho? De que forma poderemos receber essa justiça que é revelada no Evangelho? Uma justiça esta que do princípio ao fim, essa justiça que de Gênesis a Apocalipse, é baseada pela fé. Do princípio ao fim, a palavra de Deus, aquilo que Deus faz em nós, aquilo que nós queremos que Deus faça, pelo menos, é pela fé. E somente pela fé nós receberemos estas coisas. Amém? Amém. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque o justo somente vive da justiça de Deus. A justiça de Deus é um fruto da presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus é revelada pelo Evangelho e novamente vemos fundamento nestas coisas. E a palavra de Deus simplesmente está a se confirmar, a se autoconfirmar em todo o tempo. Amém? Mas nós precisamos de perceber a importância da justiça de Deus, a importância da santidade e que vai se confirmar com a importância da presença de Deus em nossa vida. Quem pode viver sem a presença de Deus? Quem pode viver sem a mão de Deus, sem o manifestar de Deus em nossa vida? Quem pode? Senhor, sejas tu falando nesta manhã. Sejas tu falando nesta manhã, Senhor, assim é declarado em nome de Jesus. A justiça de Deus é um privilégio.
Assim como vemos o Espírito em nós, refletindo em nosso caráter, refletindo em nosso viver, isso é bem comum. E nós podemos ver isso sem antes ver manifestação de qualquer jeito. Se nós somos chamados a ser libertos, a ser salvos em Cristo Jesus, é porque aquilo que está em nós reflete e afeta a nossa vida. Nós não queremos viver daquela maneira, nós não queremos agir daquela maneira, mas somos chamados a ser libertos destas coisas. Por quê? Porque exerce influência sobre a nossa vida. Então nós somos apelados e convidados a aceitar somente o Espírito de Deus em nossa vida, pois esse Espírito é justo. E ali, esse único Espírito, sendo Ele justo, Ele é o único capaz que, estando em nós, consegue nos permitir viver uma vida de separação, uma vida de santificação, uma vida em que nós somos capazes ou capacitados pelo Espírito de Deus em nós a separar o bem do mal, o certo do errado. Se nós acreditamos que nós definimos a nossa vida, significa que ninguém por si só pode dizer: eu quero o bem para mim, também quero o mal. Se você souber que isto é mal para si, você já não aceita. Se você souber que isso é pecado, você também já não aceita. Mas o pecado não se tem apresentado como pecado, o pecado não tem sido manifestado como pecado, não tem aparecido com a cara de Lúcifer, com a cara de Satanás para nos assustar. O pecado tem se manifestado como algo bom, algo agradável, algo aceito na sociedade. Por quê? Porque a justiça é corrompida. Essa justiça que é dos homens, e nós somos chamados a viver e a levar uma vida pela justiça de Deus. Amém? Para isso precisamos do Espírito de Deus em nós. Esse Espírito que, sendo santo, santifica o nosso corpo. Este Espírito que, sendo justo, justifica o nosso corpo. Justifica por quê? Porque existe uma acusação à nossa volta. Na nossa vida existe uma acusação. Este acusador está à procura de brechas, está à procura de oportunidades para apontar o dedo e para repontar os nossos feitos. Amém? Mas, pela graça de Deus e sua misericórdia, em nós habita um Espírito Santo. Em nós habita um Espírito poderoso o suficiente para separar o certo e o errado de nós. Um Espírito poderoso para separar aquilo que é imundo e aquilo que é santo de nós. Amém? Então, se formos deixados por nossa própria conta, a partir do momento em que nós não existe o Espírito de justiça, inclusive as tuas decisões, as nossas decisões serão corrompidas porque nós não soubemos o que é certo e o que é errado. Aquele que não tem o Espírito de Deus em sua vida simplesmente andará fazendo mal porque ele não vê mal naquilo que ele faz. Amém? Antes de Deus, para quem tem esse testemunho de uma vida separada, o que é que acontece? Nós vivemos e fazemos coisas que nos dizem: isso é errado, não faças. E tu respondes: mas eu não vejo mal naquilo que eu faço. Eu sei até que ponto, porque eu não faço como aquele que faz isso e faz X, faz assado. Eu vou viver dessa maneira porque eu sei o que é bem, o que é bom para mim. E não temos visto nós, amigos, irmãos, familiares, se corrompendo e se perdendo porque eles dizem: eu sei aquilo que é bom para mim, mas ele está fazendo mal. Não temos visto isso em nossos amigos. Não temos visto isso em nossos familiares próximos. Eles dizendo: eu sou capaz de saber o que é bom e para mim porque eu sou um adulto, sou maior e vacinado, mas mesmo assim tem cometido erros. Mesmo assim tem feito decisões maléficas para a sua própria vida. Por quê? Porque nós, para decidirmos e para fazermos justiça daquilo que nos rodeia, nós temos usado a mesma capacidade que temos na mente somente. Só temos usado a nossa cabeça, a nossa capacidade intelectual de olhar e dizer: isto é certo, isso é errado. Mas em comparação com o quê? Em comparação com o quê? Com outras vidas de outras pessoas também corrompidas.
Se nós queremos saber o que é certo e errado para a nossa vida, aquilo que é bom e é mal para as nossas vidas, nós temos de comparar na justiça de Deus. Esta justiça que é manifestada onde? No seu Evangelho. É engraçado, a palavra de Deus vem a se confirmar, a se autoconfirmar em todo o tempo. Amém? Se nós queremos realmente estar na posição de dizer, eu sei o que é bom e é mal para mim e faço apenas o que é bom, nós precisamos e temos a necessidade da justiça de Deus habitar em nós. Amém? Nós temos que estar munidos dessa justiça. E essa justiça é uma manifestação da presença de Deus. Então, entendemos que se estivermos distante da presença de Deus, nós vamos nos inclinar às coisas erradas e corrompidas novamente. A partir do momento em que não estamos na presença de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. A partir do momento em que não estamos na presença de Deus, nós vamos caminhar de forma errada e maléfica para nós mesmos. Não porque em nossa mente estamos dizendo eu vou fazer o mal para mim, mas porque não conseguimos discernir o bem do mal. Por quê? Porque esta capacitação, este dom de justiça somente vem com a presença de Deus em nossa vida. Amém? É engraçado, a palavra de Deus só se vem a autoconfirmar. Nós temos visto que basta 2 noites sem orar, para outros irmãos mais sensíveis 2 horas sem orar, que já estás logo fazendo coisas que se prometeste não fazer antes. Não temos visto isso? Temos visto que nós tomamos uma decisão para a nossa vida e aquilo foi feito e fundamentado na justiça de Deus, porque tomamos essa decisão em fruto de oração. Tomamos essa decisão na casa de Deus. Tomamos essa decisão tocados pelo Espírito de Deus. Tomamos essa decisão na presença. Mas basta sairmos, e de nós também sai a justiça de Deus. De nós também sai aquilo que veio com a presença de Deus. Então, quando chegarmos, não somos fortes o suficientes, não estamos capacitados para levar uma vida justa, uma vida reta. Por quê? Porque essa capacitação somente se manifestava enquanto estávamos na presença de Deus. Amém? Amém? Nós temos visto isso, não temos? Em nossas próprias vidas e em vida de nossos irmãos. Não é que ele esqueceu tudo aquilo que se falou na igreja. Não é que ele esqueceu tudo aquilo que ele aprendeu com a Bíblia. É que ele está distante da presença e isso é suficiente para o matar. Se tu não tens capacidade para separar o certo e o errado, tu vais escolher a morte. E isso é natural. É natural que o homem escolha coisas erradas, simplesmente porque ele não tem a capacitação para separar e para discernir. A palavra de Deus declara que tudo aquilo que herdamos da palavra é a capacidade de discernir o bem e o mal. É engraçado, e novamente, a palavra de Deus só se vem a autoconfirmar e a se autofundamentar. A melhor coisa que em nós acontece quando estamos recebendo destas coisas é conseguirmos saber o que é certo e errado. Nós achávamos que sabíamos o que é certo e errado, mas como podemos nós definir o que é certo e errado se a justiça de Deus em nós não habita? Não é possível, e isso estamos a ver e aprender hoje, não é possível. As nossas decisões, a partir do momento em que não estamos na presença de Deus, vão ser feitas com injustiça. Amém? A justiça de Deus é um privilégio que nós recebemos da presença de Deus em nossa vida.
Estando na presença de Deus, ali é manifestada a justiça. Assim como todos nós dominamos que, estando na presença de Deus, ali é manifestada a santidade. Amém? A santidade é separação. E é também este discernimento entre o bem e o mal, mas a santidade é somente o bem, somente aquilo que é aceitável aos olhos de Deus, somente aquilo que é permitido pela justiça de Deus. Então, nós seremos santos quando a justiça de Deus estiver sobre nós. Amém? A santidade é o bem separado do mal. Mas quem separa é a justiça de Deus. Amém? Tendo a justiça de Deus em nós, automaticamente, naturalmente, consequentemente, nós nos tornaremos santos. Assim também é que, só de aceitar Jesus, aquele por intermédio de quem nós nos tornamos justos, livres de toda acusação e com todos os nossos pecados pagos, assim também seremos feitos justos. E a palavra de Deus chama e nomeia aqueles que servem a Deus como justos. Não é verdade? A palavra de Deus tem nos chamado de justos. E nós olhamos para isso e vemos quem somos nós para ser justos. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé, mas nós olhamos para nós e nós não conseguimos olhar para nós e nos chamar de justos a nós mesmos. Quem somos nós para merecer tal coisa? Eu sempre pulei esses versículos que chamam o povo de Deus de justo. Posso falar para os outros, mas eu olho para aquilo e digo: oh meu Deus, eu não sou alguém que pode ser chamado justo. Eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu tenho inclinações e tendências como qualquer um. Não posso ser chamado justo. Eu via-me e me sentia indignado. Não posso ser chamado de justo. Mas hoje eu tenho paz. Sabem por quê? Porque eu percebi que quando ele me chama de justo, ele não está a dizer que eu, Jetro, sou justo. Ele não está a dizer que a justiça vem de mim. Ele me chama de justo porque também na palavra diz que eu serei contigo. A palavra de Deus diz: eu serei contigo e não me afastarei de ti enquanto todas as promessas estiverem cumpridas em tua vida. Que promessas são? Essa promessa da vida eterna. Então a presença de Deus em nossa vida será eterna. Amém? A palavra de Deus só se vem a confirmar, só se vem a fundamentar. A palavra de Deus diz que Ele será comigo. Diga: Deus é comigo. Deus é comigo. Emmanuel. Emmanuel. Amém? Amém. Deus está chamando-me de justo. Está chamando o seu povo justo. Não porque o povo é merecedor destas coisas, mas por causa da sua misericórdia e da sua graça que é sobre o povo de Deus. Amém? Deus está chamando justo, está chamando nação perfeita, nação santa, eleitos de Deus, incorruptíveis. Está nos chamando esses nomes todos que nós, olhando para aquilo, vemos, nós não somos merecedores destas coisas. Está chamando aquele que tem Deus na sua vida, está chamando de santo. E nós olhamos, nós não somos santos. E nós sempre nos julgaremos desta maneira. A partir do momento em que pensamos que Ele está a falar por causa de nós. Ele está a falar para nós, mas não por nossa causa. Ele está a falar isso porque Ele habita em nós. Ele está nos chamando de puros, santos e imaculados porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém. Não existe nada que possamos fazer para tirar o Espírito de Deus de nós.
Felizmente, não existe pecado que faça com que o Espírito de Deus morra em nós. Não existe. Porque Deus declara, e Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. Amém? Esta mesma palavra que quando manifesta a sua justiça. Justiça essa que quando manifesta a sua santidade. Ele direcionou o poder da sua palavra para nós, dizendo: tu és nação eleita, tu és santo, tu és livre de todos os pecados e transgressões do ontem, hoje, inclusive do teu amanhã. Tu és perdoado. Tu és curado. Porque Deus está direcionando o poder da sua palavra para a tua vida. Estamos vendo que a presença de Deus, o poder de Deus que nós tanto buscamos em homens, está na sua palavra. Então, quando Deus te diz, não te afastes, habita no esconderijo do Altíssimo, habita na sombra do Onipotente, Ele também está a dizer, guarda esta palavra. Amém? Deus também está a dizer, guarda estes ensinamentos. Por quê? E Deus não diz por quê, mas cabe a nós conhecer a sua palavra, porque a sua palavra se fundamenta e se dá a resposta. Por que essa palavra? Porque na palavra, é no Evangelho de Deus, que a sua presença tem sido manifestada. É no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Amém? Essa justiça nos torna santos, nos torna eleitos de Deus. Mas, sabendo que essa é a justiça, Ele também nos diz como é que essa justiça permanece e é fundamentada. Essa justiça que do princípio ao fim é pela... Amém? Justiça esta, que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Hoje, Deus está dizendo, não importa o que você pensou que você era, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Não porque você é, ou porque consegues, mas porque eu serei contigo. É isso que Deus está dizendo. Ele te capacita e Ele te torna justo. Ele te torna santo. Ele te perdoa dos teus pecados. Deus será contigo. Diga, Deus é comigo. Deus é comigo. Emmanuel. Oh, glória, aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Então, nós, enquanto jovens, na nossa vida cristã, nós olhamos para aquilo que é a vida dentro da igreja e nós vemos, muitas regras, é difícil, é complicado, tem muito que se sacrificar. Mas nós olhamos para essa dificuldade como se fôssemos nós a ir fazer essa luta. Não é verdade. Meus irmãos, Deus está revelando agora o segredo de por que as pessoas não entram de porta dentro. Porque temem que aquilo que é feito na casa de Deus é feito pelo homem. E o homem é falho, o homem é pecador, o homem tem mau caráter. Sim, o homem é todas estas coisas. Mas quando Deus faz
faz a promessa e diz que eu serei contigo. Tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu realizar em minha vida, será pela capacitação de Deus em mim. Quando eu realizar a obra de Deus, eu vou hipotecar Jesus. Senhor, tu mandaste agir em teu nome. Tu me mandaste fazer estas coisas e dizer estas palavras, porque tu as disseste primeiro. A partir do momento que eu estou fazendo aquilo que vai em confirmação com o Evangelho de Deus, aquele que Deus colocou acima de todas as coisas, meu amado, é fogo, é poderoso. Não tem como. E se a nossa fé tem sido fortificada por causa da maneira com que olhamos para nós mesmos, está destinada a fraquejar. E Deus, quando te diz que a sua justiça do princípio ao fim é pela fé, Ele está a dizer que quem fará a justiça do princípio ao fim é Ele. Amém. Deus está a dizer que quem te tornará santo é Ele. Amém. Deus está a dizer que quem irá impor as mãos é Ele. Amém. Não é o homem, é Deus. Amém. Não são as paredes, é Deus. Amém. Quem fará a obra será Deus. Quem te purificará será Deus. Quem perdoará os teus pecados será Deus. Por que Ele perdoará? Porque Ele assim o diz. E a sua palavra está acima de qualquer pessoa e qualquer coisa e qualquer ser vivente. Amém? Amém. Deus somente está se confirmando e autoconfirmando. A palavra de Deus simplesmente dá fundamento àquilo que é Ele em nossas vidas. Se nós hoje somos e temos orgulho em sermos quem nós somos, dê glória a Deus. A glória é para Deus, porque Ele é. E Deus se chama. Ele chama-se a si mesmo de Eu Sou. A palavra de Deus, desde o início, desde a criação, que mostra que tudo que Deus fez era bom. A palavra de Deus vem se fundamentar dizendo: pelas tuas obras os conhecerei. Amém. 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 Quais são as obras de Deus? Boas. Quem é o nosso Deus? Bom Deus. Você não entendeu. Você não entendeu. Deus, na sua palavra, nos relata e mostra que tudo que Deus fez era bom. Participe. O culto somos nós a fazer a Deus. Tudo que Deus fez era bom. A palavra de Deus diz que pelas suas obras os conheceremos. Amém? Amém. Se as obras de Deus eram boas, quem é o nosso Deus? Bom. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Aplauda. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando a palavra nos diz, o justo viverá pela fé, ele está a dizer, aquele com quem eu for, não terá que viver por suas próprias forças. Amém? Aquele com quem eu estiver, não terá que se esforçar, porque eu farei estas coisas. Amém?
Nós ansiamos ser bons nós próprios. Mas o bom é Deus. Bom é somente Deus. Mas é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos estar dotados dessa justiça, destes conceitos para tomarmos as decisões de nossa vida e nós levarmos a nossa vida no caminho bom, no caminho certo. Amém? Assim vamos a entender que se algum de nós anseia dentro de si ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida louvável, uma vida em que os resultados são bons e são agradáveis, somente pode ter se Deus for com ele. Deus é em todo o tempo conosco, mas a palavra de Deus declara que os nossos pecados nos afastam de Deus. Não, Deus não pode sair de nós, mas eu não deixo de ser vosso irmão por me apartar. Sim, eu sou contigo, Mário. Eu sou com todos os meus irmãos, mas nem sempre eu estarei presente. Eu estarei presente quando for invocado. Eu estarei presente quando chamarem Jetro. E ali eu vou aparecer. A nossa vida com Deus é um relacionamento. É uma relação como qualquer uma outra. Somente que ela merece mais valor do que as outras. Amém? Nesta relação, você só mantém a presença se você fizer para isso, se você agir desta maneira. Você precisa chamar e Deus te diz que clama a mim e eu te responderei. Então, é necessário, se queremos viver da presença, que queremos ter a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos chamá-lo. Nós precisamos também clamar por Deus. Amém? Nós não clamamos Deus porque é aquele que está sentado no trono. Não só. Não só. Nós precisamos entender qual é a necessidade de Deus na nossa vida. A necessidade de Deus na nossa vida é que nós não teremos vida boa sem Deus. O único que nos capacita a tomar boas decisões, a ter bons frutos, é Deus em nossa vida. Então, logo, eu, como alguém que quer bem para a minha própria vida, a partir do momento que eu acredito que quero ter uma boa vida sem Deus presente, eu estou errado. A partir do momento em que eu quero levar a minha vida sem Deus e ainda assim esperar a ter uma vida boa, é um absurdo. Porque não pode, não é possível. O único bom é Deus. E se algum de nós tem feitos, tem realizações da qual se alegra, da qual se orgulha, é porque Deus existe na sua vida. Deus não espera estar presente para agir. A palavra de Deus fundamenta e diz que estão os meus ouvidos agravados para que eu não te possa ouvir. Serão os meus braços curtos para que eu não te possa alcançar. Assim declara a palavra de Deus. Então nós somos colocados na posição de que será que por estarmos afundados, por estarmos tristes, por estarmos nestas profundezas, Deus não nos consegue alcançar? Inclusive aquele que está distante da presença, Deus diz: o meu braço não é curto para que eu te possa alcançar. Os meus ouvidos não estão agravados para que eu possa escutar a tua oração. Então, em todos os momentos, nós temos saldo para ligar ao nosso Deus. Amém? Em todos os momentos, nós estamos creditados com justiça. Basta crer. Crer em Deus, ter fé em Deus, é acreditar que Ele é tudo de bom que existe em nós. Por isso é que não mais não é eu vivo com o lado esquerdo e Ele fica com o lado direito da minha vida. Como pode Deus estar no comando e tu tomares as decisões? Não dá. Se é Deus que está na tua vida, os frutos da tua mão
serão prósperos. Será bênção atrás de bênção. Razões para dar glória atrás de razões para dar glória a Deus. A nossa vida será boa, porque aquele que faz boas coisas está em nós e está conosco. Nós somos chamados a termos esta relação com Deus, e uma relação próxima. Deus diz que em todos os momentos eu te posso ouvir, mas nem todos os momentos Deus estará presente em nossa vida, porque nós estamos sendo afastados por causa de nossos próprios pecados. Pecados esses que por vezes nós cometemos por achar capazes de discernir o certo e o errado. A lei deste mundo é corrupta. Então, se vivermos lá fora, nós tomaremos decisões que são aceitas na sociedade, mas são más para nós. Lá está escrito: fumar prejudica a saúde, mas te vendem a caixa de cigarro. Então, algo está errado. Tem algo de muito errado. Não pode algo fazer bem e fazer mal ao mesmo tempo. Amém? A palavra de Deus nos diz que de uma torneira não pode sair água limpa e água turva ao mesmo tempo. Ou é bom ou é mau. Então, se na sociedade aceitam coisas más e coisas boas, logo entendemos que não é bom, é mau. Se existe meio termo entre o certo e o errado, você não está certo. Amém? Logo entendemos que se nos levamos e nós somos guiados por esta lei do lado de fora, esta lei que é corrupta, nós nunca estaremos capacitados para ser justos em nossas próprias decisões. E a partir do momento em que vivemos pela regra alheia, nós tomaremos decisões más e erradas para as nossas vidas, porque lá é aceito. Amém? Contudo, pela graça e misericórdia de Deus, oh glória, Deus, mesmo perante a estas coisas, Ele gera a sua lei. O Evangelho no qual nós encontramos a manifestação da justiça de Deus, é também a nossa lei de vivência, é também a lei da nossa vida. Então nós entendemos que, sim, eu quero o melhor para mim. E eu sei que este mundo não me pode dar. Amém? Eu sei que a justiça de Deus pode me dizer o que é certo e o que é errado. A justiça de Deus pode me santificar e me separar de todo o mal. Se essa mesma justiça faz isso na minha vida, quantos aqui anseiam pela justiça de Deus? Amém. Se você acredita realmente que a justiça de Deus é aquilo que te vai permitir ter uma vida santa, uma vida da qual você terá frutos, do qual você se alegra. Se você acredita que é isso que a justiça de Deus faz na tua vida, levanta as suas mãos e diga: eu creio. Eu creio. Levanta as tuas mãos e diga: eu anseio a justiça de Deus. Eu quero a tua justiça, Senhor. Em minha vida. Como minha lei. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus está a dizer que a capacitação, que a eleição que Ele nos fez, enquanto justos, enquanto puros, enquanto santos, é somente feita por causa da existência da sua justiça sobre nossa vida. Amém? Onde é que podemos achar esta justiça? Lemos há bocado o Evangelho de Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Amém? Amém. Se existe alguma coisa que nós devemos ansiar, é a justiça de Deus. Amém. Sim, nós queremos ser santos, mas para ser santo, o santo
é um fruto, é um resultado daquele no qual mora a justiça. Amém? Se existe alguma coisa que nós devemos ansiar da parte de Deus, é a sua justiça. Porque sem a sua justiça não somos nem sequer capazes de tomar decisões boas para a nossa vida. E sabendo que posso ter e saber tudo aquilo que falam na escola, tudo aquilo que a lei domina lá fora, e mesmo assim estou sujeito a errar com a minha própria vida, eu sinto-me impotente perante essa vida. Eu sinto-me incapaz. Eu sinto-me fraco. Porque eu estou a aprender, eu estou a ficar a saber que eu não sou capaz de ter uma vida boa por minha própria conta. Não importa quanto eu fui aprender. Não importa nada destas coisas. Porque descobrimos que aquilo que está no mundo é corrupto. Aquilo que está no mundo sim tem força. Aquilo que está no mundo sim tem influência. E é complicado nós vivermos por uma lei e depois chegarmos lá fora e nos imporem outra. Mas é ali que a palavra de Deus vem para se fundamentar novamente. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno de toda glória. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Amém? Amém? Somente Deus é capaz de tal coisa. Ele é o único que nos capacita. E quando eu sei que aquele que é maior do que o mundo desce do seu trono de glória para vir habitar neste templo imundo, eu me sinto maior deste mundo. Eu me sinto capaz de viver uma vida. E eu não preciso mais sonhar e temer aquilo que sonho, porque eu sei que aquele que capacita vive em mim. Eu sei que aquele que me fará ser vencedor, mais do que vencedores, por eu crer e aceitar o seu Filho, Ele mora em mim. E eu herdei aquilo que o seu Filho tomou como vitória. O Espírito de Deus. Amém? Amém. Aceitar Jesus não é uma coisa pequena. Aceitar Deus como teu Senhor e Salvador não é uma coisa pequena. Amém? Não é. Porque a partir do momento em que você aceita Deus na tua vida, você passa a ser alguma coisa. Então, é complicado não ter algo para comparar. Eu não tenho como comparar a minha vida com Deus e a minha vida no mundo. Porque lá eu era nada e hoje eu sou alguém. Não tem como comparar o 1 e o 0. Não tem. E apenas 1. Não chegamos no 1 milhão. Somente o 1, ser alguma coisa, é muito superior ao vazio. E eu passo a citar as palavras da minha irmã Vitória. Antes o mundo era sem forma, era vazio e nada ali havia. Amém? Amém. Mas passou a existir vida a partir de que Deus coloca ali os seus pés. A partir de que Deus coloca aí as suas mãos. Então é do nada para o topo. É deixar de ser nada para ser alguém. Então, eu tenho valor. Em Deus, eu tenho valor. Em Deus, eu sou capaz. Em Deus, eu posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece senão o Espírito da criação? Quem é que me fortalece senão o Espírito Santo? Espírito Santo esse que é manifestado da justiça de Deus em mim. É poderoso.
ter a presença de Deus em nossa vida significa alguma coisa. Torna-nos algo. E, provando destas coisas, não há quem queira voltar atrás. Não há quem possa sequer voltar atrás. Porque onde não havia paredes, hoje está. Amém. Onde não havia nada, hoje tem um muro que me cerca, uma proteção à volta daquele que é escolhido, para que eu vá lá fora e o mundo não represente uma ameaça para mim, mas é uma ameaça para o mundo, porque maior é aquele que está em mim. Amém. Eu tenho que me afirmar a mim mesmo com a palavra de Deus. Meu amado, se você aceita que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, oh glória, a Bíblia diz N coisas. A Bíblia diz milhares de coisas e todas são para ser aceitas. Amém? Deus seja louvado. É engraçado, porque se nós temos essa vontade de ter Deus e a manifestação da sua justiça, consequentemente a sua santidade em nossas vidas, em nós existe um desejo, não é? Em nós existe uma vontade, e a palavra de Deus vem para te responder em Mateus 5, versículo 6, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Oh glória! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Bem-aventurado tu que levantaste a tua mão e ansiaste pela justiça de Deus, pois esta tua fome pelo pão da vida, esta tua sede pelo vinho da vida, pela água viva, será satisfeita. Nesta manhã, a partir do momento em que você diz: eu recebo da tua justiça, eu aceito a tua justiça em mim, eu creio na tua justiça, eu creio na tua palavra, estas coisas se manifestarão em ti. A fome, a sede será saciada, será extinguida de uma vez por todas, porque Deus mesmo diz: se tu soubesses a quem estás a negar da tua água, tu mesma pedirias da minha. Tu mesma pedirias da minha. Porque aquele que beber da minha água, nunca mais terá sede. Amém. Amém. Glória a ti, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu santo nome. Glorificado seja o teu santo nome. Bem-aventurado tu. Tu és bem-aventurado, porque anseias destas coisas, porque tens sede destas coisas. Porque tens essa vontade, esse desejo ardendo em ti, de querer que a justiça e santidade de Deus se manifestem em tua vida. E a palavra de Deus, palavra esta que está acima de todas as coisas, oh glória, ela está declarando nesta manhã que nós seremos satisfeitos. Aleluia. Nós seremos saciados. Aleluia. Nós seremos completos e repletos da justiça de Deus. Amém. Da capacitação, do fortalecimento naquele que nos amou primeiramente. Amém. 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 A palavra de Deus está a dizer que em Salmos 11, versículo 7, no 7º versículo do capítulo 11, no livro de Salmos, está dizendo: oh glória, pois o Senhor é justo e ama
a justiça. Os retos verão a sua face. Eu não podia acreditar que eu sou alguém reto mesmo pecando. Não fazia sentido eu pecar e a Bíblia me chamar de santo. Não fazia, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Deus está dizendo que cada vez que Ele me chama de um bom nome, é porque o bom Espírito em mim está. Você acredita nisso? Você acredita que tudo que você tem de bom é o Espírito de Deus em ti? Você acredita que tudo de bom que você adquiriu em sua vida foi pela graça e misericórdia do bom Deus? Se você acredita nisso, você é reto, você é justo, você é santo, você é curado, você é puro, você é eleito de Deus. Você é eleito de Deus. Você é o povo santo, justo e imaculado por Deus. Assim sendo, este versículo é a lei de nossa vida. Este versículo está declarando aquilo que nós veremos. Este versículo é uma profecia e uma promessa para a minha vida. Diga: eu recebo da tua promessa, Senhor, da tua palavra, Senhor, da tua profecia. Eu recebo. E eu, como santo, eu, como puro, eu, como justificado, eu verei a tua face, ó Deus. Eu verei a tua face, ó Deus. Eu verei a tua face, ó Deus. Aleluia! 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 Oh glória! Oh glória! Oh glória a ti, Senhor Jesus. Pois o Senhor é justo. Oh Senhor. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Eu verei a tua face, ó Senhor. Eu verei a tua face. Eu verei a tua face, ó Deus. Em nós existe uma chama acesa que clama por estas coisas, chora por estas coisas. Existe um desejo ardente da justiça de Deus em nossas vidas. Nós nem entendíamos o que justiça quer dizer, mas desde já a nossa alma já clamava por estas coisas. Nós já desejamos a presença de Deus e nem sabíamos o que isso iria fazer em nossa vida. Nós já desejávamos pelo amor de Deus e nem sabíamos o que isso iria mudar em nossa vida. Então não vem de nós, meu amado. Não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus que habita em nós. Este desejo de estar reunido com o Pai nem vem de nós, vem do Espírito que clama para ser reunido, o Pai e o Filho, porque nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos o Filho e o lugar do Filho é perto do Pai. Somos nós hoje filhos, não mais escravos, e o lugar do Filho é para perto do Pai. É para lá que a nossa alma clama e nós ansiamos estas coisas. Aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé que nós iremos orar. Porque a nossa alma chora por coisas que nós não entendemos. A nossa alma anseia a justiça de Deus. E eu passo a ler o Salmos 43, que diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, ó Senhor.
E então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, aleluia, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E Deus meu, existe este desejo dentro de nós, muito acima do nosso entendimento. Nós ansiamos pela presença de Deus em nossas vidas, então fiquemos na posição de receber. Abra as suas mãos, liberta as suas mãos e receba da glória de Deus em sua vida. Nós ansiamos, ó Senhor, a tua justiça. Nós ansiamos os benefícios da tua presença. Nós entendemos hoje que a tua justiça, ó Senhor, é uma manifestação da tua presença. Nós entendemos hoje que a tua justiça é o fruto de uma manifestação do teu poder, do teu amor. Nós entendemos e desejamos estas coisas, ó Senhor, em culto racional. Em culto racional, Senhor, nós desejamos a tua mão sobre nós. Nós desejamos o teu amor sobre nós, o teu favor sobre nós. Oh Senhor, aviva em nós o teu Espírito. Aviva em nós o teu Espírito, Senhor. Nossa alma clama aqui. Nossa alma te deseja. A nossa alma anseia por ti, ó Senhor. Nós cantamos Yeshua, Senhor, porque clamamos a tua presença. Nós clamamos a tua presença em todas as áreas de nossa vida. Nós clamamos a tua presença, Senhor, nas obras da vida.
que nós sejamos satisfeitos e repletos, nós precisamos e nós necessitamos de ter Deus em nossas vidas. Percebendo esta importância, não há quem não queira bem para a sua própria vida. Então, eu faço um convite à Assembleia, a todos aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que tomem uma decisão, sem serem intimidados pelo momento, aquele que ouvir, não pela voz do homem, mas o chamar em seu coração, que dê um passo em frente. E nós acompanharemos nessa oração. Aquele que quiser aceitar Jesus como nós desejamos a melhor vida para nós mesmos. Nós queremos melhor para nós. E nós somos sonhadores. Não se preocupe com quem está à sua esquerda, à sua direita. Abra somente as suas mãos e seu coração. Abra somente o seu coração. Aquele que ouviu, não deixe passar esta oportunidade. A nossa vida não será a mesma a partir do momento em que permitirmos a mão de Deus sobre ela. Nós queremos fazer diferente, queremos o cumprir das promessas de Deus para a nossa vida. Nós queremos o cumprir de Deus para a nossa vida. Mas mesmo você que não se pronuncia, a graça de Deus é sobre si. A misericórdia de Deus é sobre si. Você alcança no seu lugar. Aqueles aqui à frente, tomemos os nossos joelhos. Nós convidamos publicamente para que Deus toque em nosso coração, para que Deus toque em nossas vidas e mude nossas situações, mude nossos corações, mude nossa maneira de olhar para a vida. Nós queremos fazer diferença, nós queremos a tua presença.
após mim. Senhor Jesus, eu venho a Ti essa manhã, entregar a minha vida a Ti. Perdoa-me, Jesus, como conduzir os meus passos, como conduzir os meus passos, a maneira como guiei a minha vida, os caminhos em que andei, onde não estiveste presente. Mas hoje, a partir desse momento, ouvi a Tua palavra e o meu coração se quebrantou. Por isso, eu tomei essa decisão publicamente de Te aceitar na minha vida como meu Senhor e Salvador. Hoje, eternamente, eu clamo a Ti, Jesus. Desce na minha vida agora. Desça na minha vida agora. Jesus, desça na minha vida agora. Conduza a minha vida. Seja meu Senhor e Salvador para todo sempre. Encha-me da Tua presença. Eu não quero me afastar mais de Ti. Eu preciso que a Tua justiça esteja em minha vida, como tiveste na vida de Abraão. Em Teu nome, Jesus, eu orei. Amém. Igreja, uma salva de palmas. O céu está em festa. A glória, vamos cantar alegremente, porque Jesus nos recebeu cativeiro. Vocês são chamados santos e justos. A partir desse momento, o vosso nome é escrito no livro da vida. Vocês têm uma vida renovada e há festa nos céus nesse momento. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Alegrem-se, amados. Não fiquem. Acabou o choro. Deem um abraço.